carne, eu só como arroz e feijão. Ah, eu sofro tanto, dura minha provação. Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão. Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu, nem sapato e nem chapéu. Não tenho vestido, nem sapato e nem chapéu. Quem não tem que ir pra cima, oi, não adianta olhar pro céu. Não tenho vestido, nem sapato e nem chapéu. Quem não tem que ir pra cima, oi, não adianta olhar pro céu. Eu vivo de tanga, muito triste, descontente, muito triste, descontente. Eu vivo de tanga, muito triste, descontente. Me botaram uma rua, oi, minha vida não vai pra frente. Eu vivo de tanga, muito triste, descontente. Me botaram uma rua, oi, minha vida não vai pra frente. Uamba, meu nome é Carolina Maria de Jesus. Nasci em 14 de março de 2014. Nasci 14 de março de 1914, na cidade de Rural de Sacramento. Mas ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Nem a melhor borracha do mundo apaga as palavras que eu escrevi. Nasci numa família enorme. Minha mãe tinha 7 filhos. Eu sou a mais velha dos 7 filhos. Vivi numa miséria cruel. Passei fome, muita fome durante a minha vida. Meu avô era escravizado. Ele tinha vindo da África. E toda noite ele reunia os netos para contar os horrores da escravidão. Aos 4 anos, eu já sabia toda a história do meu povo. Quando adultos conversavam, eu sabia dizer. E muita gente dizia, essa menina é poetisa. Outros diziam, ela é enxerida, ela é metida. Mas eu não tive acesso à escola, eu não sabia ler. Até que um dia, uma patroa da minha mãe, que minha mãe era lavadeira dela, disse, essa menina tem que estudar. E me arrumou uma vaga numa escola espírita. E ali eu estudei até o 2º ano primário. Quando a minha mãe arrumou um outro companheiro, foi para a zona rural, eu saí da escola. E nunca mais voltei. Mas desde criança eu tinha mania de catar no lixo livros, cadernos. Tudo que eu achava no lixo, enciclopédia, dicionários. E quando eu aprendi a ler, eu lia. Eu lia tudo que vinha à minha frente. A fome marcou a minha infância. Preta é a minha pele, dura é meu cabelo, mas a fome, ela é amarela. É triste sentir o ar rogando dentro do estômago. Passei muitas dificuldades. E eu sei como é triste a vida do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra.
Sacramento, vivendo toda sorte de coisas tão ruins. E aí eu me lembro que eu tive que sair da escola. E a primeira vez que eu ouvi o meu nome foi na escola. Carolina! Porque todo mundo me chamava de Betita. Eu não tinha amigos. Meus colegas diziam que eu era feia, que eu era preta, meu cabelo era duro. Ninguém gostava de andar comigo. Ninguém gostava de brincar comigo. E mesmo eu sendo criança, morava num barraco, eu perguntava, por que será que o preto não podia morar numa casa de alvenaria? E assim eu fui crescendo. Quando a minha mãe sai de Sacramento e vai para o interior, eu não gostei, mas eu aprendi a lidar com o gado, a lidar com os animais, aprendi a plantar. E eu gostei porque lá nós não passávamos fome, nós tínhamos o que comer. Passaram algum tempo, a minha mãe separa-se desse relacionamento e volta a Sacramento. E aí em Sacramento eu não sou mais da seita. Eu já era uma adolescente. Eu vi as moças saírem para os bailes, esticar o cabelo, para sair para os bailes, os meninos se arrumando ao dia de sábado, mas minha mãe não deixava eu ir aos bailes. Mas eu tinha uma colega chamada Maria, que a Maria, ela não perdia um. A Maria veio, vem não. Por que não vem? Sei não. A Maria veio, vem não. Por que não vem? Sei não. Maria diz que é honesta, casada, mulher de bem. Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém. A Maria veio, vem não. Por que não vem? Sei não. A Maria veio, vem não. Por que não vem? Sei não. Maria diz que é casada, honesta, mulher de bem. Maria vive com todos, mas não gosta de ninguém. A Maria veio, vem não. Por que não vem? Sei não. A Maria veio, vem não. Conhece suas altezas que moram em Copacabana. Maria conta grandeza, mas passa fome e banana. Maria veio, vem não. Por que não vem? Sei não. A Maria veio, vem não. Por que não vem? Sei não. E assim era a vida da juventude. Quando eu voltei para Sacramento, eu fui trabalhar em casa de família. E trabalhei na casa de um padre. E o padre recebia muitas visitas, era um dia de festa, e sumiu um dinheiro. Quem roubou? Eu fui acusada. Fui presa. Minha mãe também foi presa. E o dinheiro apareceu. E minha mãe falou para o padre, pede perdão para Carolina. O padre não me pediu perdão. E eu fiquei triste, muito triste. Minha mãe falou, Carolina, Sacramento não te cabe mais. E aí eu saí de Sacramento. Eu fui para São Paulo. São Paulo estava nascendo, Revolução Industrial. Eu fui na esperança de pegar emprego. E quando chego de São Paulo, eu vou de Minas Gerais para São Paulo a pé, dormindo pela rua, dormindo pelos becos, dormindo em galinheiro. Fiquei doente, minhas pernas viraram ferida pura. Umas irmãs de caridade cuidaram de mim. Quando eu melhorei, continuei para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Trabalhava numa casa de família. Ninguém quer uma preta grávida na sua casa. E eu fui jogada escada abaixo, perdi o meu filho. Na próxima gravidez, eu preferi ir para a rua, para a favela, catar papel, catar lixo, catar tudo. E assim, eu poderia então criar meu filho. Eu tive meu primeiro filho, João José. Tive o segundo e a terceira filha, Velha Eunice. Meus filhos, um é de um português, outro de um italiano, outro de um espanhol. Eu gostava mais dos homens brancos para relacionar, não gostava de relacionar com os homens pretos. Os homens brancos eram mais inteligentes. E assim eu tive meus filhos. Mas não peguei pensão de homem nenhum. Trabalhei com meus braços para criar meus filhos. Certa feita o governador chegou
ia ter uma grande festa em São Paulo. E ele disse: retira todos os mendigos da rua, joga lá na beira do Rio Tietê, as margens do Rio Tietê, no Canidé, onde foi feita a nossa favela. Tinha uma construção e tinha terminado o trabalho, tinha muitas tábuas. Eu catei com meus braços as tábuas e construí o meu barraco na rua A, número 9. E assim eu vivia criando os meus filhos. Não era fácil. Mas eu trabalhei também na casa do doutor Serpinho, médico do coração. Final de semana ele dizia: Carolina, sai, vai pra rua, passeia, vai pros bares, eu gosto de dançar. Eu dizia para ele: só deixa eu ficar na sua biblioteca. E eu ficava na biblioteca, sábado, domingo, lia tudo que eu podia. Lia Camões, lia Lusíadas, eu lia Castro Alves, eu lia tudo. E eu ia registrando o que lia. Também nos cadernos velhos, amarelados, que eu encontrava na rua, eu trazia para casa e escrevia o meu diário. O diário da favela, o diário de uma favelada. Eu odiava a favela, odiava morar na favela. Mas eu registrava tudo isso. Eu ia escrevendo sobre a favela. Até que um dia chegou um jornalista na favela. O governo inaugurou um parquinho para as crianças. E tinha os marmanjos. Tinha os marmanjos brincando no breguedinho das crianças. E eu falei assim: saiam daí, saiam todos daí. Se não saírem, eu vou colocar o nome de vocês no meu livro. Aí o jornalista Aldânio Dantas falou assim: livro? Que livro? Eu falei: vem e veja, vem no meu barraco, rua A, número 9. E quando ele olhou, todos aqueles apontamentos, mais de 30 cadernos manuscritos, ele falou assim: a reportagem está pronta. Ninguém escreverá melhor sobre a favela do que você mesmo, porque você escreve com o coração. Eu não gostava da favela, porque tudo de errado na favela era meus filhos. Cheguei em casa certa feita e encontrei o barraco fedendo de fezes. A dona Marta brigou com meus filhos e pegou um pinico de fezes e jogou dentro do meu barraco. Vida cruel. Todos os dias eu pensava: por que um preto não pode ter uma casa e alvenaria? Eu não suportava viver naquele lugar. Mas era a vida que me reservava. Todas as mulheres olhavam para mim e falavam: Carolina, você está grávida? Eu ficava quieta para não responder mal. Mas elas diziam: você tem corpo bonito, consegue arrumar homem. A minha vida não era essa. A minha vida era trabalhar para criar os meus filhos. E elas só sabiam beber. Bebiam o dia inteiro. Eu nunca bebi. Sempre trabalhei duro para criar meus filhos. A Maria começa a beber. No domingo de manhã, a Maria começa a beber. Vai até o anoitecer, a Maria começa a beber. No domingo de manhã, a Maria começa a beber. Vai até o anoitecer, a Maria começa a beber. Deixa o anoitecer, a Maria começa a beber. Vai até o amanhecer. Assim era a vida de muitas pessoas na favela. Festa, eu nunca fui festa na favela. Toda festa dava bagunça, dava polícia. E a polícia me fez eu correr. Mas não conseguiu me pegar. E a polícia me fez eu correr. Mas não conseguiu me pegar. Eu não sei qual foi o malandro que foi me delatar. Me deu parte na polícia que eu gosto de afanar. Eu estava em casa sentada, avaliando o que afanei. A polícia foi entrando, eu abri a janela e saltei. A polícia me fez eu correr. Mas não conseguiu me pegar. A polícia me fez eu correr. Mas não conseguiu me pegar. Eu não sei qual foi o malandro que foi me delatar. Me deu parte na polícia que eu gosto de afanar. Eu
Me lembro quando a minha filha Veronice fez 5 anos, ela falou: mamãe, me dê um sapato novo. E eu estava pensando em comprar, mas o custo dos gêneros alimentícios é tão alto que eu não pude. Encontrei um sapato na rua, veio o sapato, lavei, consertei, costurei e dei para minha filha. O seu aniversário, senhor. É triste amanhecer o dia quando o astro rei já subiu no céu e não ter nada para dar ao filho para comer. Me lembro do dia que Veronice perguntou: mamãe, tem comida? Eu falei: eu vou sair para arrumar comida. E fui. Encontrei uma mulher branca, granfina, que me falou assim: você quer comida para os seus filhos? Eu falei: sim, eu quero. Ela disse: então leva. Eu peguei, voltei para casa feliz. E Veronice: mamãe, trouxe comida? Eu trouxe, minha filha. Quando eu abri o embrulho, era uma porção de ratos mortos. Sociedade cruel! Já não servia eu viver naquela vida desgraçada, ser preta, ser pobre, morar num barraco, não ter comida. E uma pessoa fazer isso comigo. Naquele dia, a revolta foi tão grande que eu chamei meus filhos e falei: vamos morrer, vamos todos morrer, vamos tomar veneno. Depois eu olhei para meus filhos e falei: não pode ser. E continuei buscando força interior para viver. Eu nunca tive um companheiro certo, mas eu preferia deitar na cama com os meus filhos e dormir tranquila do que ouvir minhas vizinhas se lamentando com os maridos, brigando, apanhando deles, gritando para eles: rua, você vai embora que essa casa não é sua. Rua, você vai embora que essa casa não é sua. Você chega de madrugada, fazendo arruaça, chaveco, além de não comprar nada, ainda quebra meus cacarecos. Rua, você vai embora que essa casa não é sua. Rua, você vai embora que essa casa não é sua. Arrependi de me casar, essa vida assim não vai. Qualquer dia eu vou te abandonar e vou voltar para a casa de papai. Rua, você vai embora que essa casa não é sua. Rua, você vai embora que essa casa não é sua. Anda dizendo que eu sou ingrata, casaste mas se arrependeu. Mas é você quem me maltrata e é infeliz nessa casa sou eu. Rua, você vai embora que essa casa não é sua. Rua, você vai embora que essa casa não é sua. Você vai embora que essa casa não é sua. Meus filhos, eu tive com homens, que eu tive um relacionamento, mas não foram amores da minha vida. O Mané queria casar comigo, me chamou para casar. Mané era bonzinho, mas não suportava a ideia de me ver deitada numa cama no meio de um monte de livros. A minha vida era livros. Todos os dias eu escrevia antes de dormir. Escrevia ao amanhecer. Então o Mané, ele era bonzinho, mas também não deu certo. Eu tentei. Acendo fogo, atiço fogo, avivo fogo, Zé. Não deixo o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar.
sai antes do sol nascer. Ele não deixa faltar comida pra eu comer. Ele não deixa faltar comida pra eu comer. Acende fogo, atiça o fogo, aviva o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané tem roça plantada, tem milho, arroz e feijão. Me chama de minha amada, dona do seu coração. Acende o fogo, atiça o fogo, aviva o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, atiça o fogo, aviva o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mas tem aquele amor, aquele que a gente não conta pra ninguém, que eu tive. Quem assim me ver cantando pensará que sou feliz. Eu levo a vida pensando no homem que não me quis. Ensinou-me a gostar dele. Ele disse: minha alma é tua. Quando viu que eu lhe amava, mostrou-me a porta da rua. Vai-se embora, me deixa em paz. Vai, e não volte nunca mais. Vai-se embora, me deixa em paz. Vai, e não volte nunca mais. É tão grande a minha dor, tão grande a minha ilusão. Nem todos conhecem amor quando vem no coração. Não sabes tu como eu fico, tristonha e desiludida, desse amor que eu me dedico e não ser correspondida. Vai-se embora, me deixa em paz. Vai, e não volte nunca mais. Vai-se embora, me deixa em paz. Vai, e não volte nunca mais. Essa foi a minha vida, doída, dolorida. Mas eu via minhas amigas casadas sofrendo com o marido espinguço. O marido só sabia beber, chegar em casa e quebrar tudo. Um dia que eu vi aqueles marmanjos, os brinquedos das crianças, que o jornalista foi até a minha casa, eu pedi para ele: faça um livro daquilo que eu escrevo. Na verdade, eu não queria livro de um diário. Na verdade, eu tinha escrito poesias, provérbios. Eu tinha livros escritos, peças de teatro. Eu queria ser uma grande escritora, mas não tinha dinheiro para pagar uma editora. E ele me prometeu que faria um livro. E meu livro chamou-se Quarto de Despejo, um diário de uma favelada. Assim foi chamado, porque para mim a sala de visita é a cidade, com seus tapetes vermelhos, seus lustres, almofadas de cetim, mas a favela é o quarto de despejo. Me sinto objeto fora de uso, fora de moda, estou na favela, fui jogado fora. Lancei o meu livro. No dia do lançamento eu vendi 10.000 cópias. Clarice Lispector esteve no lançamento do livro.
Dr. Zerbini esteve no lançamento. Meu livro foi traduzido para 16 línguas e para 46 países. Carolina Maria Jesus é obrigatório estudar na Europa e muitos outros países. E assim eu tornei-me a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, oi, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oi, salve ela, a vedete da favela. Maria conta a vantagem que comprou muito vestido, preparando a sua bagagem, vai lá pros Estados Unidos. Salve ela, oi, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oi, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oi, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, a vedete da favela. Eu representei Carolina Maria Jesus, mulher negra, pobre, favelada. Hoje a maior escritora negra do Brasil. Recebeu no ano retrasado o título doutor honoris causa de causas honrosas pelo FRJ. E eu sou Cristina Moraes, sou doutora em educação, escritora e representei Carolina Maria de Jesus. Meu nome é Juscelene Ribeiro, em parceria com a doutora Cristina de Moraes, ajudei a representar a Maria Carolina de Jesus. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Meu nome é Samuel Borges, sou professor de música e